Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Viver Podcast. E hoje nós estamos aqui com duas pessoas especialistas na área de instituições de longa permanência para pessoas idosas. Então, se você gosta desse assunto, já fica aí porque você vai aprender muito e não deixe de compartilhar essas informações com quem você acha que pode ajudar. Então, nós estamos aqui hoje com a Priscila Pascarelli, ela que é bacharel em gerontologia pela USP-EASH e também mestre em gerontologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e diretora de parcerias técnico-estratégicas na Trevo. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada. E também estamos aqui com a Elis Tadei, ela que é formada em comunicação com MBA em Marketing de Serviços pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, e CEO e fundadora da Trevo. Seja muito bem-vinda, Elis. Obrigada, Deusivânia. É um prazer estar aqui com você. Então, nós vamos agora começar o nosso bate-papo com a Priscila. E nós gostaríamos de saber, Priscila, quais são os principais desafios que você acha que os idosos enfrentam quando precisam se mudar de instituição de longa permanência, por exemplo? Um dos principais que eu destacaria é a saída da sua casa, né? Então, deixar essas referências para trás é muito desafiador para grande parte deles, especialmente em função da história que viveram nas suas casas, a convivência com a sua família. Então, quando não é uma escolha necessariamente por parte deles, é uma mudança que os desafia muito nesse sentido, e também pela nova configuração de vida numa instituição, com uma rotina diferente, a convivência com pessoas que até então são desconhecidas, a convivência com a equipe e a família desses outros moradores. Então, é um conjunto de fatores que são bastante desafiadores e difíceis, mas do ponto de vista do que ele ganha nessa mudança, a gente deve considerar que essa convivência ela pode trazer para ele novos estímulos, novas possibilidades. A rotina pode também colaborar para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Então, tem ônus e bônus, né, nessas mudanças, mas o que eu destacaria como mais difícil, eu acho que é essa mudança física, especialmente num primeiro momento. Especialmente de deixar tudo, né, para trás. Exato. De alguma maneira. Assim, eu fico até pensando, porque você mora numa casa, e às vezes a maior parte deles mora numa casa há 50 anos. Há 50 anos, Exato. né? Se você, por exemplo, nos assiste agora e conhece alguma pessoa idosa que teve que passar por isso, você certamente deve entender um pouco do que a gente está falando. Sim. Porque você imagina uma pessoa que passa ali mais de 50 anos numa casa e, de repente, ele tem que deixar tudo aquilo ali para trás para morar, muitas vezes, dentro de um quarto. Exato. Onde, muitas vezes, ele não pode levar nenhum móvel, nada. Às vezes, talvez, quem sabe, às vezes, um álbum de fotografia, alguns objetos muito pessoais, mas o restante fica todo dentro da casa. Sim. E tem que começar uma nova vida no momento em que ele ou ela gostaria de estar ali dando continuidade a esse processo. Então, acho que tem um luto por trás disso aí. Sim, né? Sim. É um rompimento. Então, é muito desafiador nesse sentido. E aí, até pensando em rede, né? Além de deixar de conviver com a família e de estar no seu ambiente, no seu lugar seguro, né? Na sua casa, tem toda a vizinhança. Então, considerando alguém que mora no mesmo lugar há 50 anos, né? Então, você tem os vizinhos próximos, mais distantes, você conhece todo o entorno, tem uma rotina indireta com essas pessoas e que te dá algum senso de segurança. Uhum. E aí você muda para uma outra localidade, que pode ser um bairro próximo, mas que é estranho para você, né? O entorno é estranho, as pessoas são estranhas até então. Uhum. Então é muito difícil. E essa questão do levar, algumas instituições hoje até permitem que alguns dos seus residentes, moradores, levem um móvel, personalizem o seu espaço, mas é um espaço limitado. Então, obviamente, ele não consegue levar tudo que é significativo e valoroso para ele. Uhum. Então, é de fato um luto.
um rompimento muito importante. Em alguns casos, isso se dá de maneira brusca, né? Dependendo da configuração, da situação, enfim. Infelizmente, a gente deve considerar que a ida para uma instituição de longa permanência ainda não é a escolha da maioria das pessoas. Acho que nesse momento, a gente tem vivido uma mudança, a gente já tem percebido uma preocupação maior de algumas pessoas que começam a se antecipar nessa organização, digamos assim, e a cogitar a possibilidade de ir para uma instituição de longa permanência. Acho que isso é uma tendência que isso acabe acontecendo com mais naturalidade daqui em diante, especialmente para as nossas gerações. Ainda existe muito preconceito e muita resistência com relação à institucionalização. Porque acho que muito em torno da questão do asilo, né? Que antigamente a gente chamava casa de repouso, asilo. Hoje a gente tem um novo nome que é a instituição de longa permanência, mas tem muitos estereótipos negativos, né? E aí eu te pergunto, Elisa, assim, o que te fez enveredar por esse caminho, né? Você tinha uma área diferente. Fala um pouquinho da tua trajetória também, assim, o que te fez criar a Trevo? O que é a Trevo? Fala um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo. É uma área completamente diferente para mim, né? Está sendo um aprendizado enorme. Eu trabalhei na área financeira a minha vida toda, né? Como você disse, sou formada em comunicação social, marketing. E o objetivo de ter constituído a Trevo foi porque quando eu saí do mercado corporativo, resolvi empreender e busquei fora do Brasil, em mercados já longevos, soluções que pudesse atender essa população. E aí lá fora eu encontrei diversas soluções muito interessantes, né? Eu pesquisei principalmente Estados Unidos e Europa. Mas uma das soluções que me agradou muitíssimo foi a plataforma que conecta famílias e idosos com as opções de moradia. Essa pesquisa foi realizada há aproximadamente 8 anos. Então o preconceito, 8 anos atrás, era maior do que é hoje. Eu sinto, principalmente nos últimos 5 anos, uma evolução muito grande do mercado, né? Um sofrimento menor das famílias no momento de tomada de decisão. E o objetivo de ter trazido essa solução para o Brasil foi justamente entender que isso poderia ser muito necessário, né? Era algo que não existia no Brasil, então foi inédito, isso me agradou muito, né? E eu gostei muito do trabalho dessas plataformas no sentido do apoio que prestam à família, da assistência que prestam. Tanto que eu trouxe o modelo exatamente como é lá, né? Então a gente cadastra as casas na plataforma, a partir de uma série de critérios, divulga e acolhe as famílias, né? E a gente aprendeu muito acolhendo as famílias, porque invariavelmente existe um conflito, existe divergência, né, do que eles desejam, os filhos, entre os filhos e os pais, conflitos emocionais, conflitos financeiros, né? Então é um universo, por si só, desafiador e enorme a ser vencido, né, para que você possa, de fato, ajudar essas famílias na melhor decisão, na melhor escolha. Eu acho vocês muito corajosas. Por quê? Porque empreender no Brasil, numa área que, óbvio, ela é muito promissora, porque o Brasil está caminhando, né, para isso. Nós temos aí um número de pessoas idosas aumentando, e o número de pessoas que estão nascendo diminuindo, então essa pirâmide vai mudar. Então vocês são pioneiras nessa área, em querer fazer essa diferença, mas eu acho muito corajosa, especialmente na questão do empreender, que não é fácil, né, Elis? Fala um pouquinho sobre essa questão do empreendedorismo. Não é fácil, ainda mais num mercado tão desarticulado, né? Eu acho que esse é um dos mercados mais desarticulados que existe no país e que cresce vertiginosamente. Então é muito difícil você se fazer entender, inclusive, e fazer entender os benefícios que você está trazendo, né? Então existe ali, justamente por ser muito desarticulado, não profissionalizado, né? Existe até uma desconfiança daquilo que você está trazendo, do benefício que você está trazendo, né? E a gente teve que abrir braços, né, estender braços e ampliar muito o nosso serviço para que a gente pudesse avançar. Senão a gente não conseguiria, né? E esses braços, eles são todos conectados com o bem-estar da pessoa idosa.
Né? Então, para você conseguir atingir esses objetivos, a amplitude de serviços é enorme, porque você imagina tudo que é feito dentro de um serviço como este, que é a ILPI, e é absolutamente complexo. Então, tudo que diz respeito, que acontece lá dentro, diz respeito a nós. Então, a gente deixou de ser, conscientemente, uma mera plataforma de conexão entre família e idosos e as opções de moradia, para avançar fortemente nesse segmento, promovendo mudanças, né? Sendo os promotores da mudança. Então a gente levantou essa bandeira com muita coragem. Você tem toda a razão quando você diz que nós somos corajosas. Tivemos que ser, estamos sendo. Corajosas e desbravadoras, né? E aí, só para quem está nos assistindo, a gente fala ILPI, pessoal, porque tem gente que não conhece essa sigla, né? É Instituição de Longa Permanência para Pessoa Idosa. Então, antigamente se falava muito, como eu falei, casa de repouso, asilo, e isso traz muitas conotações negativas, porque quantas e quantas reportagens nós não assistimos falando de pessoas idosas que foram violentadas, que foram deixadas de lado, que, na verdade, uma casa de repouso ou um asilo era algo que era um depósito de idosos, um depósito de velhos, era lixo. Então, tem uma conotação muito negativa em torno dessas áreas, né? dessa instituição, dessas instituições. Só que também tem um outro ponto que eu acho que mexe muito com a população brasileira, é a nossa cultura familista. Porque, assim, veja que os países como Estados Unidos, como Canadá, países de primeiro mundo, eles têm uma característica mais individualista. A cultura deles, eles pensam primeiro neles, o eu vem em primeiro lugar. Então, para eles é muito mais fácil institucionalizar um pai idoso, uma mãe idosa. E o próprio pai idoso e a mãe idosa também vão para esses lugares de uma maneira mais tranquila, porque eles vivem naquela cultura. E aquela cultura é uma cultura que eles já nasceram ali. Entende? E aí o que acontece? Aqui no Brasil nós temos uma cultura extremamente familista, que de alguma maneira também já está mudando pela influência que nós temos hoje dos países individualistas. Mas ainda temos muito aquela preocupação de que a família tem que estar em primeiro lugar, de que os mais velhos têm que, sim, ser bastante respeitados. E tem que ser mesmo, né? Sim. Nós somos família. Eu, pelo menos, sou muito familista. Mas, obviamente, tem alguns momentos em que, às vezes, o que é melhor para uma pessoa idosa é realmente ir para uma instituição, porque, às vezes, a família não tem recursos emocionais, recursos financeiros também, ou às vezes nem tem disponibilidade, às vezes não tem assim às vezes ele vai ser melhor assistido, ou ele ou ela melhor assistido numa instituição de longa permanência que tem toda uma estrutura do que em casa sozinho. Exato. Porque os filhos estão tendo que sair para trabalhar e não tem quem fique em casa. Exatamente. E aí eu queria fazer agora essa reflexão, fazer essa pergunta para você. Como é que vocês preparam as famílias? Se é que elas chegam com muitas dúvidas, como você falou, né? Como é que vocês fazem essa mediação entre da família com a instituição que elas escolhem, por exemplo? Fala um pouquinho como é que é feita essa mediação. Difícil. Eu acho que a maneira que a gente entendeu que funciona bem. Primeiro que são pessoas que chegam extremamente desinformadas, absorvidas emocionalmente, muito culpadas, né? Então, em função justamente dessa nossa cultura familista, então imagina pensar em colocar, né, em hospedar o meu pai e a minha mãe numa instituição, né? Eu tô dando as costas para eles. Então essa é a visão de grande parte das pessoas. Então é uma decisão que normalmente vem muito carregada emocionalmente, de maneira muito negativa. Então acho que a gente acaba tendo que abraçar em várias frentes, né? Então nesse primeiro momento o acolhimento, né, e entender, acho que a escuta é absolutamente importante antes de qualquer colocação que a gente faça. Acho que as pessoas chegam no momento de necessidade de falar, de compartilhar o que elas sentem, o que elas pensam.
Então, acho que a primeira etapa assim, é a escuta. A gente entender e se contextualizar o máximo possível de tudo que ele está trazendo, né? Então, a história que ele tem com aquele familiar, a pregressa e presente, todos os desafios que eles vivem no dia a dia, a composição da família, entender quem são os familiares mais presentes e agentes, enfim, entender o máximo possível daquela situação. Então, não existe uma receita, né? Porque para cada um é de uma forma, mas de maneira geral, acho que é isso, a escuta, a gente se contextualizar o máximo possível, e aí, a partir daí, a gente consegue entender quais são as questões principais para ele. Então, o que ele não entende do serviço, por exemplo, ou o que ele traz como necessidade, que muitas das vezes ele acha que não pode ser atendida, mas pode. Então, dá esse direcionamento da maneira mais assertiva possível. É desafiador porque a gente tem algumas questões que acabam limitando algumas vezes, por exemplo, recurso financeiro. É algo que é um fator limitador para a escolha de uma instituição, né? A gente não pode deixar de considerar isso. No nosso cenário hoje, grande parte das instituições são privadas. A gente tem aí um volume importante de filantrópicas, um volume bastante pequeno de instituições públicas. O maior volume é privada e aí essa é a maior fatia de escolha, digamos assim, que essas pessoas têm. E o que vai determinar a escolha, num primeiro momento, é o recurso financeiro. Mas a gente já tem uma qualificação importante, acho que é um movimento, a gente, como eles colocou, ainda é um segmento pouco profissionalizado, mas acho que a gente está nesse caminho de profissionalização. Existe um volume importante de instituições que estão acordando para isso e estão se movimentando para qualificar mais os seus serviços, se estruturar mais. Então, a gente tem alternativas mesmo que não tão caras que podem acolher essa necessidade. Então, a gente precisa, nessa contextualização, saber o máximo possível desse idoso. E uma das orientações que a gente sempre dá e que é fundamental, sempre que possível, que o idoso participe desse processo. Sim. Né, se ele tem capacidade cognitiva para isso, se ele tem condição de visitar as instituições, de conhecer os profissionais que ali estão, ter um dia de experiência, acho que é muito importante. E é determinante, inclusive, para a própria adaptação dele naquela instituição. Então, essa é uma das orientações que a gente dá para a família, porque muitas das vezes o idoso está... essa é uma situação que a gente já esbarrou algumas vezes. Um idoso com 90 anos que mora sozinho. Funcionalmente, razoavelmente, ele está ok. Tem alguns prejuízos cognitivos, mas nada que comprometa o dia a dia. Mas já são idosos e famílias que chegam com algumas situações que começam a se agravar e configurar riscos para esse idoso continuar morando sozinho. A família não tem condição de assisti-lo. O idoso não quer, ou muitas das vezes não é possível que ele vá morar junto da família. Então, a alternativa que é identificada é a institucionalização. Nesse momento, já fui perguntada disso, inclusive, por algumas famílias, como eu convenço o meu pai ou a minha mãe para ir para a instituição? Não existe nenhuma receita e nenhuma forma de você convencer ninguém. Eu acho que por isso que a nossa orientação, ele tem que participar do processo, ele tem que entender o porquê e sentir que vai ser melhor para ele estar assistido na instituição do que continuar sozinho. Então, ele vai se beneficiar em vários sentidos, né? Como a gente colocou antes. Ele vai estar assistido por uma equipe
qualificada, ele tem uma rotina, ele vai deixar de ter a responsabilidade de gerenciar uma casa, né? Pagar conta, fazer a manutenção e a limpeza, enfim, todas as questões que normalmente nos absorvem muito para, né, deixar a casa funcionando. Então, ele não precisa mais se preocupar com isso, porque ele tem uma estrutura que está preparada e que já resolve todas essas frentes. Ele tem a possibilidade de conviver com pares da mesma idade. Então, ele sai de um ambiente onde ele está sozinho e ele tem a possibilidade de conviver e trocar com pessoas. Aprender novas coisas. E ter uma rotina de atividades que antes ele não tinha. Então, ele se beneficia em vários aspectos. Do ponto de vista de rompimento, como a gente colocou antes, ele vai deixar a casa dele. Sim, é algo muito significativo. Mas por isso que é um processo. Então, é um processo que precisa de muito diálogo, de muito envolvimento, participação de todos esses atores. E eu acho assim que isso é uma área muito interessante não só para gerontólogos, como também para psicogerontólogos. Sim. Né? Eu acho que a parceria da gerontologia com a psicogerontologia, porque o psicólogo ele pode também trabalhar essas questões, né? Da família, as questões emocionais. O gerontólogo entra muito com a questão da gestão, né? Da saúde, a gestão do caso, e o psicogerontólogo trabalha. Então, olha aí, pessoal, vocês que estão aí nos assistindo nessa área, fiquem espertos, porque isso vai crescer, esse mercado vai crescer. E aí agora eu queria falar com a Elis sobre essa questão da responsabilidade da Trevo, porque ouvindo assim a Priscila, eu fiquei aqui imaginando eu institucionalizando alguma pessoa da minha família. Eu, honestamente, eu sou muito familista. Eu não me vejo, Deusivânia, hoje institucionalizando uma pessoa muito querida da minha família, até porque eu acho que a gente consegue ali na família se articular. Mas isso não é uma realidade para todos, é uma realidade para a maior parte das pessoas hoje em dia que moram sozinhas. Isso é difícil. E aí eu fico imaginando se por um acaso eu tivesse que realmente não tivesse alternativa e tivesse essa escolha. Eu ia me agarrar com a Elis, eu ia falar, Elis, você, pelo amor de Deus, coloque essa pessoa numa instituição a melhor possível. Eu acho que é mais ou menos assim que as pessoas chegam para vocês, né, Elis? Se agarrando em você, dizendo assim, olha, você tem a missão de escolher a melhor. Só que quando a Elis diz assim, tudo bem, as melhores são essas, e a pessoa fala, o valor, aí não cabe no meu bolso. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Elis? E aí, nesse sentido, a pergunta é assim, como é que vocês fazem essa seleção? Como é que vocês garantem? Né? Se é que há garantia, que a gente não tem garantia para tudo na vida, não tem, mas assim, que aquela pessoa vai ser bem assistida, que aquela instituição ela é realmente comprometida com a velhice, com as pessoas idosas, né? Que continuam ali se aperfeiçoando, trabalhando com os profissionais, porque é importante também ter isso, né? De você... Né? Há alguma garantia a ser dada? Então vamos lá, conta aí pra nós. Há uma luz no fim do túnel. Há uma luz. Conta pra gente. Diante do cenário brasileiro, em que a maioria das instituições não são legalizadas, quando uma pessoa opta por fazer a seleção a partir da plataforma da Trevo, ela já tem essa garantia mínima de que todas as instituições que estão ali são legalizadas. Então, eu acho que esse talvez seja o grande trabalho social que a Trevo faça, o maior de todos. Porque a gente garante para a família que aquela instituição recebe a vigilância sanitária. Que aquela família recebe, que aquela instituição recebe visita da vigilância sanitária. Que aquela instituição recebe o corpo de bombeiros, né? Que faz treinamentos periódicos com a brigada, no mínimo. Né? A gente pede também, naturalmente, a licença da prefeitura. Né? A gente pede o documento do Conselho do Idoso. Existem cidades que demoram um pouco mais para fornecer esse documento. Então a gente aceita uma ILPI que, por exemplo, não tenha o documento de conclusão do Conselho do Idoso. Mas para ela entrar na plataforma, ela precisa ter a licença da prefeitura, ela precisa ter o protocolo da vigilância sanitária e o protocolo do AVCB, que é do Corpo de Bombeiros. E a gente sempre pede também, Deusivânia, o contrato social. Porque se está ali na plataforma e a gente está indicando aquela casa, a gente precisa, no mínimo, saber quem é o responsável legal por aquela instituição. Então, qualquer uma das instituições selecionadas dentro da plataforma Trevo, há
esse mínimo de garantia que a gente consegue fornecer. Essa documentação ela é atualizada anualmente e a minha equipe entra no site da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros e verifica se aquele protocolo é válido. Né? Então, quando ela entra, está iniciando o processo de cadastramento, a gente checa a veracidade da documentação e também a validade. Nos anos seguintes, a gente vai checando a validade. Então, há um mínimo de segurança a ser oferecido, sim. Por quê? Porque essas instituições que recebem a vigilância sanitária, elas, no mínimo, estão cumprindo com a legislação, com a RDC. Né? E caso ocorra algum desvio de procedimento, a vigilância está lá para poder corrigir. Né, para poder investigar, para poder verificar, para poder orientar. E é interessante que a gente tem uma aproximação muito grande com a vigilância sanitária das regiões em que a gente atua, do Conselho do Idoso e também com o Ministério Público, e a gente percebe de todos esses órgãos fiscalizatórios, hoje, uma postura, pelo menos das regiões que a gente tem muito contato, né, uma postura muito de orientação. Né, de apoio à melhoria. Então eu sinto que tem uma evolução maior começando no Brasil. Isso é extremamente estimulante, né? Porque você realmente tem a perspectiva de melhora dos serviços. Né? Vocês chegam a visitar todas elas ou não conseguem? Porque são muitas, né? Aqui em São Paulo, 100% das ELPIs que estão na plataforma foram visitadas por mim. Sim. Porque eu não conhecia esse serviço. Sim. E precisei visitar, precisei conhecer, até porque a gente queria fazer uma seleção das ELPIs que estariam na plataforma. Sim. Então, vou te dizer, teve instituição que eu visitei que eu nem mencionei o nome Trevo. Sim. Não tinha condição. Né? Entendi. Não tinha condição. Naquele momento, não. Sim. Mas isso são imagens que estão na minha mente e eu não esqueço. E me incomoda profundamente não ter aquela plataforma, aquele residencial na plataforma. Sim. E eu quero avançar e ter. A única maneira de fazer isso é ajudá-lo. Né? Então, primeiro a gente se estabelece enquanto empresa, né, que foi o objetivo, com os residenciais que estão em consonância com aquilo que a gente entende que seja o mínimo indispensável para uma qualidade de vida e uma tranquilidade da família. Mas, num segundo momento, a gente vai sim atuar nesse segmento de LPIs mais carentes para ajudá-las, né? E também atuar no segmento das ILPIs clandestinas e trazê-las para a legalidade com os benefícios e apresentando os benefícios de ser legalizada, né? E a gente está construindo esses benefícios, inclusive. Pois é, eu fico aqui pensando que vocês atendem não só, pelo que eu estou entendendo, a Trevo ela não trabalha só com São Paulo, vocês trabalham com o Brasil inteiro, é isso? A gente está iniciando o processo de expansão. Nesse momento a gente atua em São Paulo capital e no entorno, iniciando a expansão agora para Sorocaba, Campinas, São José. Então, com outras cidades, por exemplo, se uma pessoa está lá na Paraíba ou está em Fortaleza, ela não vai poder saber qual seria a instituição que você indicaria. Não teria isso. Por enquanto, né, Liz? Por enquanto. Por enquanto. Mas a gente teve que mudar o modelo de negócio. E agora sim, eu estou com um modelo de negócio que é bastante viável para qualquer instituição fazer parte, né? Você imagina, ela teria que pagar R$200 para ter um anúncio de página inteira com mais de 160 variáveis que a gente oferece ali na plataforma para a família fazer a seleção. Então, assim, o volume de informações que essa plataforma consegue absorver de cada residencial muito grande, né? E até voltando a falar na família, que é aquela observação que você tinha feito, né? Que as pessoas chegam até mim e dizem, pelo amor de Deus, Elis, qual instituição? Eu gosto muito de entregar para a família o link do site, da plataforma. Porque ele existe, ele tem alguns objetivos que ele foi constituído dessa maneira. Inclusive, eu desconectei completamente das plataformas de fora do país com esse modelo. Tá? E isso aconteceu porque a gente sentiu a necessidade aqui no Brasil de que as coisas fossem diferentes. Né? Então, enquanto você tem as plataformas lá fora, que não apresentam tanto os residenciais, mas que fazem um acolhimento e um direcionamento, que é o que nós fazíamos inicialmente, a gente aqui, entendendo essa necessidade da família, a gente então construiu uma plataforma que permite que ela, sozinha, navegue e conheça muito, que ela se aproprie
do que existe de fato, da realidade dos residenciais. Então a gente tem os filtros básicos de localização e preço. Sim. Tá? Mas a gente tem mais de 160 filtros, que é o refinamento. Sim. Então, por exemplo, Deusivânia, você pode selecionar um residencial na Zona Oeste de São Paulo, na faixa de preços entre 5 e 7 mil reais, que tenha horta. Sim. E quando a gente fala de um residencial que tem horta, não é a horta no chão. Sim. Mas é uma horta suspensa em que todos os residenciais, em que todos os idosos tenham condição de manipular. Sim. Né? Poxa, tenho residenciais que têm artes com frequência na grade da programação. Então, minha mãe gosta muito de artes. Né? Tem residenciais que tem piano e que tem apresentação de piano e que vai um pianista e toca com frequência. Então você pode selecionar. Né? Então, sala de jogos. Nem todo residencial consegue ter sala de jogos, mas todo residencial que desejar pode ter um espaço para jogos. Você quer ver como? Um refeitório que você transforme ele no período da manhã ou no período da tarde numa sala de jogos, utilizando ali um feltro verde que remete já a uma mesa de jogos e adquirindo jogos, né, que os idosos gostam. Até a gente gosta muito do dominó. Sim. Antigo e delicioso. Cartas. E hoje em dia tem uma série de jogos com peças maiores, macias, fáceis de serem manipuladas e que facilitam muito, né? Então, e adequadas para idosos. Realmente, adequada para idosos. Adequadas. Então, quando a família acessa a plataforma, ela tem essas imagens, ela tem essa possibilidade de fazer esses filtros. Então, ela se apropria de um volume muito grande de informações. Isso que é bacana. Isso contribui para reduzir a culpa. Isso contribui para reduzir o medo, né, dele ser maltratado. Então ela começa a ver ambientes saudáveis, Sim. como o Cantinho da Beleza. Né? Quando a gente foi bater um papo com uma grande empresa da área da beleza e trazê-los para esse universo, eles ficaram encantados em saber que existe o Cantinho da Beleza dentro das instituições. Autoestima, a gente está falando, né, da autoestima, que é extremamente importante para você manter uma saúde mental, uma saúde física, inclusive. Né? Então, tem uma quantidade enorme de possibilidades de filtros, de ofertas que esses residenciais fazem. Então a plataforma ela serve para isso, para mostrar para a sociedade que as coisas estão melhorando. Sim. E ela serve também para mostrar para os outros residenciais que eles também precisam evoluir. Aqueles que ainda têm aquela salinha escura, ainda. Aquela salinha escura, Sim. fechada, com cheiro de urina, em que o idoso fica ali de manhã até a noite. Nossa. Isso precisa acabar, né? Porque definitivamente esses espaços não podem ser uma casa de repouso. Sim. É natural, todo mundo gosta de descansar um pouquinho ao longo do dia, mas ela tem que ter atividades. O corpo precisa, a mente precisa. Qualidade de vida está conectado com atividades. É claro que na proporção daquilo que o idoso deseja e consegue, né? Tem que ser desafiador, mas estimulante. Então, é por isso que é importante você ter uma equipe com olhos voltados para a individualidade, né? De cada um, com as potencialidades de cada um e estimular isso. Eu acho muito bacana quando você fala, Elisa, assim, né? Que vocês mostram e vocês, de alguma maneira, cutucam as outras instituições, porque são concorrentes, né? Afinal, a gente está falando de empresas, né? E a gente tem que estar realmente olhando, não é que a gente tem que ficar olhando a grama do vizinho, não, mas a gente tem que acompanhar uma evolução. Exatamente. O mundo está evoluindo, os idosos estão precisando mais desse apoio, as famílias também. Por mais que o governo dê um apoio, mas a gente sabe que não é o suficiente, não é. Está longe disso. Está longe disso, né? Mas a gente precisa disso, assim, eu fico imaginando. E aqui em São Paulo, a gente tem para todos os gostos, né? Qual é, assim, vocês têm alguma instituição que varia mais ou menos de quanto a quanto em termos de dinheiro? Fiquei agora curiosa. Na plataforma, a gente está mantendo no mínimo de 4 mil reais. Certo. Vai até quanto, assim? A pessoa pode pagar, fala aí. Ao infinito e além. Ao infinito. Infinito e além. Tem gente que paga 70 mil reais por mês. 70 mil reais por mês. É isso que eu queria saber. Né? Tem aqui, gente, olha aí, pessoal. Olha, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, melhor falando, né? Eu acho que a gente
A gente precisa, a gente não se educa para o envelhecimento, Não. nem em termos psicológicos, nem em termos financeiros, né? Porque você imagina, você tem uma qualidade de vida boa, você quer manter aquela qualidade de vida. Quando a Elis fala que tem pessoas idosas que pagam R$70 mil por mês para estar no lugar, olha só. Né? Então, assim, é uma realidade. E eu fico imaginando, eu já morei, né, fora do Brasil e eu cheguei já a visitar algumas instituições de longa permanência para pessoas idosas. Tem uma delas que eu, inclusive, cheguei a trabalhar, entre aspas, como voluntária, porque eu era da universidade e fui para fazer alguns trabalhos, né, em parceria com meu supervisor. E, assim, tem uma delas que não me sai da cabeça. Eu falei, eu queria trazer essa instituição aqui para o Brasil. Porque ela, realmente, ela traz a questão da individualidade. E eu vou descrever um pouquinho dessa instituição para vocês entenderem. Era uma comunidade, primeiro começava com o nome community. Era comunidade. Lá, os idosos tinham a opção de escolher apartamento ou casa. Então, eles pegavam um apartamento com alguns itens básicos e a casa com alguns itens básicos. E eles tinham que personalizar do jeito que eles queriam. No centro dessa comunidade tinha um polo onde eles tinham educação, ou seja, eles tinham uma biblioteca lindíssima. Eles tinham uma área para convivência social, onde eles faziam ali os bailes, restaurantes, tudo junto. Tinha uma área que era de esportes, onde eles tinham canoagem, eles tinham também uma área de... se eles quisessem empreender alguma coisa, tinha um espaço lá para quem ainda quisesse empreender, entendeu? Assim, eu estou descrevendo um pouco. Fora as atividades, eu mesma ia para lá para fazer uma atividade com os familiares e com os idosos. Eles tinham uma espécie de um programa de educação, tanto para o familiar como para o idoso. E assim, eu juntava... Educação em saúde, prevenção de demência, alguns casos para próprio treinamento para as pessoas que já tinham demência. Então, a gente fazia um trabalho, assim, um pouco psicoeducativo. E, assim, foi um dos lugares que eu visitei que eu me sentia, assim, feliz quando eu chegava lá. Porque eu já tinha passado, enquanto professora da USP, supervisionado estágio de alunos em que eu fui em algumas instituições que eu, honestamente, não me sentia bem. Eu cheguei a pedir para sair. Tipo assim, eu falei, olha, eu só vou cumprir esse estágio esse semestre. Porque era uma instituição que, na fachada, era todo mundo feliz. Mas quando a gente entrava lá, a gente via muitos idosos sentados em frente a uma televisão, sem interação nenhuma. Alguns que chegavam felicíssimos. Eu vou para cá. E, de repente, vou fazer a diferença aqui. 2 meses depois, eles estavam iguaizinhos os outros. Prostrados. Eles tinham aprendido uma dependência, o que a gente chama de dependência aprendida. Eles tinham aprendido a ser dependentes. E eles estavam feitos robozinhos. E aquilo me deixava muito mal. Falei, não, esse não é o lugar que eu quero. Para mim, para trabalhar. Nem para trabalhar eu me sentia bem. Eu me sentia à vontade, né? E aí eu queria até falar um pouco sobre isso com vocês. Você, enquanto gerontóloga, né, como é que você lida com essa situação? Né? Como é que como é que o gerontólogo hoje pode atuar, né, nessa questão da instituição de longa permanência? Como é que você vê essas questões aqui no Brasil, de uma maneira geral? Você tem acompanhado mais de perto essas instituições? Você acha que mudou alguma coisa? Você acha que tem sido feito algumas questões para melhorar esse bem-estar, para se preocupar, especialmente depois que vocês entraram no mercado? Você tem visto alguma mudança nesse sentido? Eu acho que sim, a passos lentos, mas a gente precisa reconhecer que tem empreendimentos novos que têm nascido com propostas mais estruturadas, que têm trazido esse tom mais profissionalizado para o mercado. Em menor volume ainda, o que a gente tem pensando em cenário são casas menores, e ainda com uma gestão muito intuitiva, pouco profissionalizada, ainda nessa configuração asilar.
Mas acho que o que eu tenho percebido é que um despertar, assim, tem muita gente boa, com boa vontade, e até recentemente a gente teve a conversa com uma promotora de justiça e ela dizia exatamente isso, na experiência do Ministério Público, né, na atuação que ela tem, que ela reconhece a boa vontade, e o que a gente sente falta, e acho que é uma percepção comum, é a falta de qualificação. Dos profissionais. Espaço de qualificação desses profissionais. Que triste, né, gente? Absolutamente. Então, acho que essa é uma impressão que ainda é recorrente, assim, nas visitas que a gente faz às instituições. A gente tem extremos. Então, tem essas que realmente estão mudando o tom do mercado e que vêm com uma proposta estruturada, com processos, com até uma estrutura física muito preocupada e mais padronizada, digamos assim, mas muito em linha com nessa preocupação com conforto, né, acolhimento, e aí a gente tem as outras que ainda não conseguem, mal conseguem, na verdade, pagar suas contas, assim, que né? Triste. Mas o mercado, de fato, evolui a passos largos. Isso que a gente não pode perder de vista. Sim. Né? E a comprovação disso foi a realização do primeiro encontro nacional das ILPIs, que foi realizado ano passado. Sim. Realmente, Deusivânia, a gente não tinha ideia do que poderia acontecer e nem do número de pessoas que poderiam estar ali, que viriam, né? Sim. A gente realmente se arriscou muitíssimo quando fechou um contrato com o Centro de Convenções Frei Caneca e reservou ali um espaço nada mais, nada menos do que 3.200 metros quadrados de área para serem distribuídos entre um auditório com capacidade para 800 pessoas, e eu não imaginava que aquilo pudesse encher, mas eu queria mostrar que havia espaço para todos, né? Sim. E o restante era utilizado para as empresas que trabalham nesse segmento trazerem suas soluções, trazerem tecnologia, trazerem as novidades, disponibilizar isso. Foi um grande sucesso. Então, isso nos deixou profundamente felizes em saber que o mercado de LPIs quer se modernizar, quer evoluir. Eles vêm de braços abertos. A gente teve mais de 100 municípios. A gente está há 3 meses do evento, mais de 60 municípios estão inscritos. Então vem gente do Brasil todo. O ano passado eu cumprimentei pessoas que eram de Manaus, que eram do interior do Rio Grande do Sul. Então, e são pessoas que vieram nos cumprimentar e agradecer por construir esse espaço exclusivo para eles. Então isso que importa. Eles querem melhorar, eles querem evoluir, eles querem tratar melhor a sua própria equipe. Isso é fundamental. Sim. Eles precisam ter esse olhar cuidadoso para quem cuida e, em consequência disso, o idoso, né? A pessoa idosa, que é o centro de todas as necessidades, é o centro de todo esse movimento que a gente está fazendo em prol da qualidade de vida. Fala um pouquinho desse evento. Vocês estão com as inscrições abertas ainda? Se alguém quiser inscrever, fala um pouquinho para a gente. Temos. O que eu já não tenho quase são espaço de estandes para vender. A indústria descobriu esse segmento, né? Sim. Então a gente tem indústrias, inclusive, que disseram, olha, a gente já tinha tentado atuar no mercado de residenciais sêniors e a gente desistiu, porque não existe um cadastro, a gente não consegue acessá-los. Né? É muito difícil você definir uma atuação. Né? E é muito difícil você ser atendida por um dono, um gestor de uma ILPI, porque ele está completamente envolvido na operação. Isso que inclusive dificulta a vida dele, né? Ele não consegue ter tempo para ter uma visão estratégica sobre o negócio dele, sobre o que ele está fazendo. E olhar assim para o vizinho e analisar a grama, se está mais verde, se não está, o que é que está sendo feito de bom ali que eu poderia fazer no meu, mas até sentar e trocar mesmo experiências, né? Então nada disso é feito. Mas sim, existe essa evolução no mercado. Eles pretendem cada vez mais implementar ações, a gente sente isso claramente, entendem a responsabilidade de acolher o idoso e permitir que ele tenha atividades estimulantes ao longo do dia todo,
né? Então, estimulação cognitiva, estimulação física, socialização, isso que você disse do residencial dos Estados Unidos, a parte de socialização é muito importante. Muito, né? muito. Enfim. E assim, mas você ia falar? Não, na verdade, só complementar que o evento nasceu com essa intenção. Então, de oportunizar esse espaço de encontro que antes não existia. Sim. Então, a gente inaugurou esse espaço no ano passado, eu vou usar a palavra contaminadas e incomodadas, na verdade, justamente por o que a gente identificou como muito comum entre as instituições, que é a falta de informação e de referência para as suas práticas e a gestão ainda muito caótica, né? Então, esse espaço para profissionalização, para a educação, a gente acredita muito na educação como pilar para uma mudança. Sim. E eles não tinham esse espaço organizado, estruturado. A gente tem normalmente pautas em alguns congressos, mas assim, para falar a verdade, eles nem frequentam congressos, grande parte deles. A gente entendeu isso. E aí eu só complementando. Então, se alguém você falou que não tem mais quase espaço para a parte de empresas exporem produtos. Mas, por exemplo, digamos que eu tenho uma ILPI, eu posso me inscrever nesse evento? É isso que eu quero saber. Assim, Sim. Ainda dá para se inscrever? Vai pelo Trevo? Qual é o site? ILPIs com S, né? Tá. expoforum.com.br. Certo. Esse é o nosso site. E sim, a gente tem as inscrições disponíveis, né? A inscrição ele faz e participa dos 2 dias do congresso. Vai ser que dia? Dia 16 e 17 de agosto. Certo. E no dia 15, a gente está trazendo aí mais uma novidade esse ano, que é em linha do que a Priscila havia falado. A gente abriu mais um dia, alugou mais um andar para fazer salas de aula. Então, a gente está fazendo workshops. Então, no dia 15, a gente vai ter 8 salas de workshop no período da manhã e 8 salas de workshop no período da tarde, os mesmos temas. Que né? maravilha, Sensacional. que maravilha, porque vocês estão vendo que realmente não adianta querer fazer essa revolução sem antes educar. A gente precisa capacitar, né? Capacitar. Às vezes a pessoa, ela por total ignorância, ela continua errando. Quando você desvenda dos olhos dela, né? Quando você tira e diz assim, olha, a realidade é essa, e você pode ir por esse caminho, através da educação, a educação transforma vidas, aí você consegue obter resultados melhores. Eu posso te garantir que a vinda desses profissionais para o evento transforma a vida deles, porque eles voltam para suas ILPIs implementando estratégias de acolhimento, né? Estratégias de cuidado, estratégias de gestão da sua equipe. Então, são diferenciais que se faz sentir nas famílias. Então, ele fideliza muito mais o familiar. Né? Ele consegue contratar muito mais, ele fecha muito mais contratos. Sim. Né? Afinal, é um negócio. É um negócio, não deixa de ser um negócio. É que é interessante, né? Eu não sei vocês, mas talvez a Elis não sinta tanto isso, mas acho que a Priscila vai sentir. A gente aqui na universidade, de um modo geral, a gente não foi treinado para empreender. Não. A gente, por exemplo, eu falo por mim, né? Eu tive uma carreira muito voltada para pesquisa científica, para o mundo do negócio, para mim, era um mundo distante. Até o dia em que eu fui picada por ele. É uma delícia, né? Que é uma delícia, desafiador, né? Então, hoje eu estudo muito sobre o empreendedorismo, especialmente o empreendedorismo digital, que é a minha grande paixão, de como levar o meu conhecimento para o mundo, né? Não ficar aqui só entre as paredes da universidade. Mas tem muito, é como se, assim como tem o estigma de que existem as ILPIs ruins, existe estigma também em relação ao empreendedorismo. Sim. Por exemplo, quando eu era criança, eu tinha muito aquela ideia de que o empreendedor era alguém que ia tirar dinheiro do povo, iria, tipo assim, ele era um aproveitador, né? Então, eu custei a entender que o empreendedor, ele pode multiplicar, ele é um negócio. Ele também precisa ter o ganha-pão dele. Sim. Mas ele pode ajudar muitas vidas, muitas famílias empreendendo.
Um grande empreendedor, ele faz diferença não só na vida dele, mas na vida de milhares e milhares de pessoas. E quando você tem um propósito benevolente, que é o caso de vocês têm um propósito benevolente, vocês querem ajudar. Eu acredito que esse empreendedorismo, ele dá mais sentido ainda. Porque tem gente que a gente sabe que tem propósitos malévolos, né, que entram realmente só para sugar. A gente sabe que tem algumas empresas que fazem isso. Mas não é o caso de vocês, nem muito menos o meu. Então, quando a gente pensa em que o nosso produto ele é vendável, mas ele também pode impactar vidas, ele pode fazer aquele idoso mais feliz, aquela família mais feliz, então vamos em frente e vamos pensando em melhorar tudo isso aí. Exato. Você sabe que hoje, vivendo esses dois mundos, o mundo de cientista e empreendedora, eu tento fazer isso na sala de aula com os alunos. Quando eu chego na sala de aula para falar de psicogerontologia para eles, eu digo assim, daqui vai ter cientista, pesquisador, que é apaixonado pelo que faz, mas também vai ter que ter empreendedor, vai ter que ter... Eu falo dos possíveis mundos. E como é que a gente pode pensar nesse conteúdo para a prática de vocês? Vamos para a prática, entendeu? Você, enquanto empreendedor, o que você precisa saber sobre gerontologia, sobre psicogerontologia? Entendeu? E aí eu faço até essa pergunta para a Elis. Elis, você como empreendedora nata, qual foi o momento em que você sentiu necessidade de convidar uma gerontóloga para trabalhar com você? Fala um pouquinho sobre isso. E o que isso repercutiu na tua vida, na tua profissão, na tua empresa, né? Deusivânia, se eu te disser que eu desconhecia essa profissão, até conhecer a Priscila... Olha aí. Né? Então fica aqui um recadinho. Eu não canso de agradecer à USP e a todos vocês. Sempre, toda oportunidade que eu tenho, eu sou absolutamente grata por esse curso existir e por vocês trazerem pessoas como a Priscila para o mercado. Porque assim, se a gente está avançando por causa do conhecimento que ela tem, da profissional que ela é. Né? Então eu devo isso a vocês. Obrigada. Ela veio por acaso. Eu desconhecia. Eu não fui buscar uma gerontóloga, porque eu não sabia que existia essa possibilidade. Então, na medida em que ela foi entregando e fazendo as entregas de trabalho, que eu fui conhecendo. Então, foi uma evolução enorme que a gente teve por conta disso, que juntou o meu lado empreendedor com a parte técnica dela. Né? Então, eu me sinto segura em avançar, me sinto segura em fazer um congresso em âmbito nacional e agora até internacional, porque a gente vai receber um palestrante de fora, 2, aliás, de fora do Brasil, porque a parte técnica está totalmente respaldada. Né? Então a gente tem uma divisão de trabalho bastante clara, né? Em que ela me permite palpitar na parte técnica daquilo que eu consigo e eu permito que ela palpite e participe das reuniões de negócio. Então é uma troca enorme que a gente tem aqui, é uma evolução para nós duas acima de tudo. Né? E o prazer, assim, indescritível, porque iniciou como negócio. Eu sou empreendedora, então quando eu olhei para o mercado, eu falei, ninguém está trabalhando nessa área, é uma área que vai crescer e é uma área que vai demandar muito, e tem uma entrega muito importante a ser feita. Mas no meio do caminho virou um propósito, e a prova de que virou um propósito é a gente ter lançado o evento. Né? O evento é a prova de que a gente entende a necessidade desse mercado, foi o risco que a gente assumiu. Né? Antes de fazer qualquer cálculo de retorno financeiro, o que nos fez brilhar e que nos fez assinar o contrato com o Frei Caneca foi, vamos trazer essas pautas. Olha que pautas fantásticas, necessárias, indispensáveis. E na medida que a gente ia fazendo os convites para os professores, todos eles foram entendendo, aceitando, agradecendo a possibilidade de estar conosco. Então é um movimento importante no Brasil. Inclusive você. Inclusive você, muitíssimo obrigada. Estarei lá, estive no primeiro, vou estar no segundo também. Obrigada também pelo convite. E hoje o Frei Caneca me telefonou dizendo assim, Elis, você pretende, que eu já reservei a data para o próximo, né, do ano que vem. Sim. Vamos então, podemos assinar um contrato para o próximo ano, 2025? Eu fiz um call com ele vindo para cá. Falei, com certeza.
Sim. Com certeza, pode me mandar o contrato e vamos assinar. A única dúvida que eu estou tendo, que eu vou contar aqui para vocês, é quentinho do forno, que está saindo essa novidade, eu estou avaliando se a gente segue no quarto andar, em 3.200 metros quadrados, ou se a gente vai para o quinto, que tem quase o dobro do espaço. Olha aí que maravilha. Vamos para o quinto. Vamos para o quinto. Vamos para o quinto. Eu sou positiva, viu? Por que ir para o quinto? Para ter salas maiores, né? Sim. Se nesse a gente consegue multiplicar temas, né? Sim. A gente tem aqui a capacidade nesse de receber 1.000 pessoas sentadas confortavelmente. Poxa, eu quero receber 2.000. Sim. Né? Eu quero que mais pessoas venham. E mais salas, mais temas e a feira, né? A gente está trazendo grandes novidades esse ano, Deusivânia. Grandes novidades. Que coisa boa. Que contribuem diretamente para a qualidade de vida e da saúde da pessoa idosa. Sim, né? sim. Então, é o que a gente está buscando fora, né? Sim. Do mercado e eu acho muito legal, assim, até agradeço aí por você, né? Você nos agradeceu pela joia rara que você tem aí do lado, né? Mas nós também agradecemos aos empreendedores que também enxergam essa potencialidade de unir os dois mundos, universidade e empreendedorismo. E da própria USP, que agora também está se abrindo para isso. Porque, como a Priscila falou, realmente, eu sou uma pesquisadora. Logo no primeiro semestre, a gente já está incentivando os alunos a fazer uma iniciação científica. E foi assim que eu comecei. Eu comecei a minha carreira de cientista muito cedo, né? No segundo ano do meu curso de psicologia, eu já estava como aluna de iniciação científica, já tinha minhas pesquisas. Mas eu também acho muito importante a gente se abrir para o mundo do empreendedorismo. Até porque no Brasil, o país que tem investido pouco em pesquisa, infelizmente, se comparado com outros países de primeiro mundo, eu já morei em países de primeiro mundo, eu vejo que lá tem uma vantagem muito grande para ser pesquisador, porque há um investimento em pesquisa. Aqui está cada vez mais difícil. Então, a gente também precisa abrir os olhos dos nossos alunos para o empreendedorismo, e que bom que tem empreendedores que também enxergam essa possibilidade da interdisciplinaridade. Acho que, né, a interdisciplinaridade é fundamental. Juntos somos mais fortes, né? E eu abro a porta também aqui da universidade para falar sobre isso, porque eu acho importante. Daqui saem grandes empreendedores também, né? Então, acho muito legal, muito bacana mesmo. E quando você diz, né, você no seu segundo ano de graduação já tinha adentrado, né, se aprofundado e já mirado numa carreira acadêmica. A gente, desde o primeiro semestre, já é convidado. E aí, do ponto de vista de maturidade profissional, a gente não tem nenhuma. Então, assim, a gente começa a pesquisar e a prática é tão importante para nos amadurecer e para inclusive, dar sentido para o que a gente pesquisa. O campo de batalha. Né? Quando você sai de uma universidade, você tem que enfrentar um campo de batalha. E, principalmente para os jovens, eu vejo assim que tem uma ideia de que eles precisam ser desejáveis e invejáveis. Então, quando ele sai da universidade, vai para o campo de batalha e não é desejável e muito menos invejável pelos outros, acaba afetando muitas vezes a autoestima. Absolutamente. A autoestima, tipo, poxa, eu perdi 4 anos da minha vida ou 5 anos da minha vida estudando um curso que não tem portas, por exemplo. Isso não acontece só na gerontologia, mas acontece em qualquer curso. Sim. Porque nem todas as pessoas que entram nos cursos, elas vão realmente se dar bem e seguir uma carreira brilhante. Então, a gente começa a ver a autoestima dos jovens sendo abatidas, porque o mercado de trabalho não absorve tudo o que as ideias deles, ou eles não têm, eles ainda mais a gente que veio criou um curso que, como a Elis falou, nem conhecia. Né? Então, cabe a nós divulgarmos também, fazer esse trabalho de divulgação. Então, onde eu posso, eu divulgo o trabalho do gerontólogo. Eu agora estou divulgando não só do gerontólogo, mas do psicogerontólogo. É a minha nova batalha. Excelente. Sabe por quê, Elis? Porque os cursos de graduação em psicologia do Brasil, digamos que 80%, 90% não tem a disciplina de psicogerontologia. E as famílias precisam tanto. Aí a gente vê o psicólogo saindo da universidade, tendo 1 ou 2 aulas sobre pessoa idosa e atendendo na instituição com crenças idadistas ou sem técnica, fazendo uma psicologia que não está baseada em evidências científicas com relação às pessoas idosas.
E aí começa a manchar até o nosso nome enquanto psicólogo, sabe? Às vezes eu digo que os nossos alunos de gerontologia da USP são muito mais, têm uma carga muito maior de psicogerontologia do que muitos psicólogos no Brasil. E aí, só para fechar a nossa conversa, vocês querem compartilhar algum caso de bem-sucedido da Trevo, assim, de famílias? Vocês têm algum caso? Não precisa falar nomes, porque... Temos muitos, graças então, a Deus. Fala um pouquinho. Como que funciona, né? A família hoje, nessa nova plataforma, nos acessa, faz as escolhas e, se ela precisa, a gente presta um atendimento individualizado. Antes dessa plataforma entrar no ar, o modelo era mais assistencial mesmo. Então, a gente acompanhava a família nas visitas, na escolha, depois que iniciava a hospedagem e até os primeiros 30 dias, que é um momento mesmo de adaptação, um momento crítico de adaptação. E a gente conseguiu acompanhar, ali, com raríssimas exceções, acho que ao longo desses 6 anos no mercado, Deus e Vânia, tiveram 2 questões, 2 casos de não adaptação, né, do idoso à instituição. Na verdade, um deles foi a filha, que não se sentia confortável, apesar do idoso estar bem. A idosa chegou a ficar 1 semana na instituição, adaptada, dormindo, começando a fazer amizades, enfim, mas a filha não dormia. Ela não estava preparada. Era uma questão dela. É uma questão dela, né? E uma outra questão que teve, sim, o idoso não se adaptou, ele não queria, ele achou que queria, depois começou a vivenciar e não era o que ele queria, então não deu sequência. Mas, de qualquer maneira, esses 2 casos eles servem como um aprendizado muito grande, né? No caso desse idoso que não se adaptou e não quis continuar, é o respeito à individualidade, né? E é isso que você disse, a gente precisa entender de psicologia para falar com as pessoas idosas. A começo de conversa, entender que não é porque passou dos 60 são todos iguais. De maneira nenhuma. Continua com suas necessidades individualizadas, com as suas expectativas, com as suas perspectivas, com suas limitações e potencialidades. Isso é totalmente individual, né? Então, esses 2 casos nos ajudam muito a lembrar que as pessoas têm o seu reporte de conhecimento, de maturidade, para aderir também a um residencial ou para dizer que não é o meu momento, né? Então, não dá para citar um caso. Eu posso te dizer de todos que a gente atendeu, são mais de 10 mil famílias que já passaram pelas mãos da Trevo e que tiveram as expectativas alinhadas antes de iniciar o processo. Eu acho que esse é o grande ponto, acho que esse é o grande diferencial. O que esperar de uma instituição? Muito bom, muito bom. Você tem algo a complementar, Priscila? Estava aqui tentando puxar na memória algum caso especialmente para relatar. Um dos que eu me lembro e que a gente participou de várias conversas e que acho que deixou uma carga de aprendizado importante para nós, é de um idoso que morava sozinho, super ativo, trabalhava. E aí ele sofreu acho que ele teve um infarto em casa. Aí a pessoa que o ajudava no dia seguinte chegou para as tarefas dela e ele estava no chão. Aí ela acionou, né, a ambulância, acionou as filhas, uma filha morava fora, a outra aqui. Então a gente teve vários casos assim de apoiar familiares que não estavam fisicamente presente na mesma próximos, cidade. Exatamente. E aí, nesse caso especialmente, a preocupação dessas filhas era que ele tivesse esse cuidado, que ele passou por um procedimento, então até ele se restabelecer, para que ele ficasse, né, melhor assistido, sem correr risco de que ele tivesse alguma intercorrência sozinho, né, sem socorro. A gente não teve a oportunidade de falar com um idoso diretamente, porque ele era lúcido e estava participando do processo, mas o nosso contato foi com essas 2 filhas, e a gente teve algumas conversas, assim, inclusive com gestores diferentes, né, tivemos a oportunidade de participar dessas conversas, e justamente para alinhar as expectativas, acho que uma das grandes preocupações delas era que ele tivesse a possibilidade de se manter ativo. Então ele realmente trabalhava, fazia algumas reuniões remotas, eventualmente tinha reuniões presenciais. Obviamente que naquele momento ele não teria condição por conta da recuperação, mas essas eram as
as preocupações delas. Então, a gente teve a oportunidade de apoiar, esclarecer, participar dessas reuniões com esses gestores. E aí, por fim, elas acabaram escolhendo uma instituição que atendia mais, porque uma das filhas morava mais próxima, e aí ela conseguiria, né, se deslocar e acompanhar, acho que quase que diariamente. Então, essa é uma das experiências assim, que a gente teve e que foi bastante positiva, e esse alinhamento de expectativa foi fundamental, até idosos que estavam procurando para si mesmos, até com a demanda de levar o seu animal de estimação. Essa é uma outra questão, né? Tem alguns que não aceitam, né? Animal de estimação. Tem alguns que não aceitam, mas maioria. o importante é que não existe uma legislação que proíba. Sim. Né? Às vezes a gente visita um residencial e eles falam, mas a vigilância sanitária não permite. Isso não é verdade. Sim. O que existe é uma exigência sobre uma série de protocolos. Sim. Como Vacinação. tudo que tem que ser feito dentro de um residencial tem que estar Sim. muito em linha Sim. com a potencialidade, com a capacidade, você tem que ter ali o controle sobre a vacinação do pet, Sim. né? Quem leva e quem traz do banho, Sim. né? Quem que vai fazer a rotina de limpeza das sujeiras que Sim. esse pet Não pode ocasiona. configurar risco para os Né? residentes. O comportamento desse pet, para não derrubar ninguém, né? Tem que ser um comportamento amistoso. Uma vez atendidas essas necessidades, não há nada, nenhuma lei que diga você não pode ter um pet dentro de um residencial. Nossa, pois é, porque eu fico imaginando, tem muitos idosos hoje que vivem na companhia de um pet. É Né? uma delícia, né? Eu tenho É, pet, eu vou também dizer tenho. que E um dia Eu desses também eu tenho, vi- também não me vejo assim. Eu tenho uma Pandora, Aham. uma Lulu da Pomerânia. E o Ah, seu que é? lindo. Você tem A Tuca, ela é Yorkshire, micro, Yorkshire? pequenininha. Pequenininha. A minha também é pequenininha. Os meus O não Spitz. são, não. Você também tem, né, Priscila? Tenho dois. Deusivane, eu queria te pedir licença, se a gente ainda tiver um tempinho, Sim. para falar de 2 projetos da Trevo. Sim, Um pode a gente sim. acabou de lançar e o outro é um pouco mais antigo. Sim, pode falar. Esse mais antigo é o selo de qualidade. Sim. Né? O selo de qualidade, ele nasceu na medida em que eu ia visitar os residenciais e trazia uma quantidade enorme de informações e não sabia como fazer a gestão dessas informações. E as visitas que eu realizava era justamente para convidá-los para vir para a plataforma. E eu comecei a perceber que, para mim, eu achava que era tudo a mesma coisa, e não. Né? Então, assim, é um universo extremamente rico. Cada visita que eu voltava, eu vinha com um volume enorme de informações para avaliar. Então, assim, por que eu aceito este residencial ou por que eu convido este residencial a fazer parte da plataforma e aqueles ali não? Então, eu sou financeira, né? Quando Sim. você tem um problema desse tipo, o que você faz? Você abre uma planilha Excel. Sim. Coloquei ali uma planilha Excel e fui imputando as áreas do residencial e classificando sob ponto de vista de qualidade. De limpeza, de cheiro, de manutenção, né, de decoração, enfim. E a mesma coisa eu fiz com os idosos, né, do que eu olhava e percebia a pessoa idosa. E aí isso foi ampliando, né, para cuidados. Então, na medida em que eu fui aprofundando, que eu fui conhecendo as necessidades, né, e as entregas feitas, eu fui anotando isso numa planilha que ficou gigante. Imagino. E quando a Priscila entrou na Trevo, eu falei, olha, eu tenho isso aqui são os critérios, né, para a seleção de uma ILPI para participar da Trevo. E a gente ficou estudando juntas aquela planilha por um bom tempo e surgiu a ideia de fazer um selo de qualidade a partir daquela base. Transformamos aquilo em 6 grandes pilares da qualidade, imputamos variáveis e essas variáveis continuam sendo imputadas porque É um selo orgânico. é um selo orgânico, né? Porque as instituições são orgânicas, são feitas por pessoas e as evoluções acontecem. E a gente, então, hoje consegue entregar um selo de qualidade para um residencial. E aí, só complementando, entra aí a cientista Priscila, a pesquisadora, Exato. porque isso ela aprendeu em pesquisa científica, né? Controle de variáveis, análise estatística dos dados. Então, vale aí também a gente dar um selinho para pesquisa científica. Com certeza. E esse é um processo... E os dois mundos, né? Sem dúvida. E esse é um processo, assim como todo o restante que a gente faz no mercado de LPIs, que às vezes a gente conta, a pessoa fala assim, bom, você não está cortando mato alto, né? Você está na Amazônia podando árvore lá em cima, porque é tanta coisa a ser feita. Então, para você ter ideia, nós selamos 14 residenciais em São Paulo, né? Por que selamos? Porque a gente
conhece profundamente esses residenciais, acompanhava a rotina deles, né? Então a gente foi fazendo todo o processo de análise desses residenciais, até sem que eles soubessem, num primeiro momento, né? Então fizemos com mais de 50 residenciais, 14 foram selecionados e receberam a primeira versão do selo, que foi o selo bronze. Sim. Nós realizamos a entrega desse selo há um ano atrás, né? Em jantares promovidos por uma grande apoiadora nossa. E aí você vê quanto é importante o capitalismo, o empreendedorismo, estar junto. E o networking. É tudo né? junto, né? A gente tem que ter abertura, flexibilidade. Exato. Eu não gosto de nada muito ortodoxo, muito, sabe? A gente tem que ter flexibilidade. A gente precisa ter amizade, a gente precisa ter networking. A gente precisa de parceria. Todo mundo precisa de todo mundo. E nesses jantares nós trouxemos, foram 3 jantares, nós trouxemos, promovidos pela Abbott, né, se você me permite, porque realmente é uma grande apoiadora desse movimento, e ela patrocinou esses jantares e trouxe conteúdo extremamente importante sobre sarcopenia. Foi um médico que fez uma palestra, e no determinado momento nós fizemos a entrega do selo. Então haviam ali as ILPIs que estavam sendo homenageadas, e a gente explicando por que isso estava acontecendo, e haviam ILPIs que não estavam recebendo o selo, mas que igualmente foram convidadas a participar deste momento para entender o que estava acontecendo, nos ajudar a disseminar essa informação e fazer parte, né, tanto que a gente tem um grupo de WhatsApp com casas que são seladas e casas que não são seladas, e existe uma troca ali que espero que se fortaleça a cada dia mais, né? Então o selo é esse instrumento de validação, e agora a gente tem, passado um ano, casas nos contratando para fazer a jornada do selo. Ele é um produto da Trevo, portanto ele tem um preço, ele tem um custo, né? Então existe o selo, o bronze, o prata e o ouro, e a instituição que desejar obtê-lo, eu peço que, se estiver nos ouvindo, entre em contato, porque a gente tem todo um aparato para fazer essa jornada e orientar e instruir. Então vamos imaginar que ao final do processo da análise documental e das visitas técnicas, a ILPI não tenha atingido a pontuação mínima do score para obter, por exemplo, um selo bronze. Ela terá o suporte nosso durante um ano, da data da entrega do relatório, para ela se adequar, para ela se adaptar, e a gente vai dar todo o suporte, toda a estrutura para que ela realmente atinja a pontuação necessária para obter o selo, seja ele bronze, prata ou ouro. A principal diferença entre eles, na verdade, não é nem a documentação, né, porque a gente está muito em linha com a RDC, totalmente em linha com a legislação, mas a avaliação presencial muda, os critérios da avaliação presencial mudam. E na pesquisa ouro, e no selo ouro, a gente realiza uma pesquisa NPS com as famílias. Então, e com os idosos que podem responder. E com os idosos que podem responder, exatamente, Pri, obrigada. Nós enviamos a pesquisa, nós recebemos as respostas, e nós fazemos as análises e a tabulação e apresentamos para casa o resultado. Então é um momento muito rico de crescimento, de aprendizagem e de evolução. E eu convido então as casas a nos procurarem para entenderem melhor o processo, nos contratarem para fazer essa jornada. A gente está indo para várias cidades do país afora, apesar da Trevo não estar atuando enquanto plataforma, mas a gente já está fazendo validação. Inclusive tem casas em Florianópolis, no Paraná, Ponta Grossa, enfim, a gente está começando a fazer as viagens para começar a fazer a validação dos selos. Muito só legal. para complementar, acho que é importante reforçar que as duas principais intenções do selo, sendo ele um produto da Trevo, é de, para a família e para o idoso que acessam a plataforma, instrumentalizar ainda mais, trazendo referenciais de qualidade, né, para que ele escolha e entenda as diferenças entre os serviços. E para o mercado, a nossa intenção maior é provocar e promover uma onda pró-qualidade. Pró-qualidade acaba
assim, a competitividade que é saudável, Positiva, né? sim. Ou seja, não é competir por competir, é competir Não. para Com ser propósito. melhor, com propósito, né? Uhum. Tipo assim, ó, tem ali pessoal que já tá com selo ouro e você? O que você tá fazendo para alcançar esse selo ouro? Exato. Muito bom. Exatamente. Então, essa é a intenção E o maior. segundo projeto que eu queria te contar, ele existe basicamente desde a fundação da Trevo, mas a gente acabou não trazendo, não colocando ele no ar por falta de braços mesmo. Mas diante do que aconteceu, da tragédia terrível que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente resolveu então antecipar e trazer esse programa para o ar. Ele se chama ADOTE. É o Adote uma ILPI. E a gente está iniciando então com a adoção de ILPIs do Rio Grande do Sul. E quem adota essa ILPI? Uma outra ILPI. Né? Então é importante a gente ter em mente que essa transferência de conhecimento e esse apoio de ILPI para ILPI tem o objetivo de que a LPI que esteja sendo assistida por quem entende de fato o que ela precisa e sabe inclusive definir prioridades junto com ela. Então acho que esse é um grande, importantíssimo diferencial. Sim. É uma ILPI que está em condições de apoiar uma ILPI que não está em condições de seguir sozinha. Que Né? legal. Então isso em âmbito nacional, você imagine uma ILPI, um grupo de ILPIs de Salvador, Fortaleza, Pernambuco, Paraná, São Paulo, interior de São Paulo, se juntam e adotam uma ILPI do Rio Grande do Sul. Então você está falando com gente que fala a tua mesma linguagem, que sabe das tuas necessidades. Quando você disser, eu tenho pacientes grau 1, 2 e 3, a pessoa do outro lado sabe exatamente o que está acontecendo. Ela vai te fortalecer. Quando ela nas diz, eu estou frentes sem nutricionista, porque a minha nutricionista perdeu tudo que tinha na casa dela, ela não conseguiu voltar para o trabalho, ou estou sem TO, estou sem físio, me ajudem aqui. Ou preciso fazer treinamento com a minha equipe, estou com uma equipe nova de cuidadores, preciso urgente fazer treinamento, sabe? Tudo isso é possível que as ILPIs do restante do país ajudem, porque elas entendem exatamente a necessidade e entendem exatamente as dificuldades. Então o ADOTE, ele tem essa conotação de uma ILPI ajudar a outra, e é um momento também que a gente une o mercado. E se solidariza, E se né? solidariza. É uma questão de solidariedade Exato. também, né? Que Exato. precisa ter uma certa maturidade. Precisa. É aquilo que, assim, é muito mais além do dinheiro. É algo do dar e receber, e é algo do construir, do crescer e colaborar. Exato. Né? E não tem dinheiro nessa transação. Por exemplo, você nunca vai ver alguém dizendo que o ADOTE tem um Pix número tal, deposite para o ADOTE. Não, isso não vai acontecer em momento algum. Claro que recursos materiais são necessários, mas a gente pode esperar que essas ILPIs envolvam a sua comunidade. Olha que bonito que será, porque isso tem esperança que vai acontecer. Todas essas ILPIs que eu citei para você, imagine elas mandando um comunicado para as famílias e dizendo, vamos juntos ajudar os idosos de outra ILPI que tem necessidade, porque o seu idoso está aqui acolhido conosco, em segurança, protegido, está tudo bem com ele, está tudo certo, vamos ajudar alguém que precisa? Então você imagina a solidariedade dessas famílias e como essas famílias vão valorizar a ILPI que está estendendo essa mão, estendendo essa ajuda, né? Então, tem toda a comunidade de uma ILPI que esteja em boas condições, incluindo ali os seus colaboradores, a família dos seus colaboradores, os seus fornecedores, os seus familiares. Então, é um universo muito grande, muito rico, né, para ajudar uma outra ILPI. E a gente não pensa que é uma ILPI para outra. Não, é um conjunto de ILPIs, 3, 4, 5, 10, que vão adotar uma ou duas. Então, e essa conotação e essa conexão é importante que exista, porque tem um cunho emocional muito grande. Eu não vou doar um dinheiro ou eu não vou mandar colchões para alguém que eu não saiba quem é, que eu não conheça. Não, eu sei. Eu vou conhecer o gestor, eu vou fazer reuniões com ele, mesmo que ele esteja a milhares de quilômetros de distância de mim, né? E eu vou saber qual é a necessidade dele e vou trabalhar para atender aquela necessidade. E isso é contínuo, isso não tem fim. Né? O programa ele nasceu para suportar essas ILPIs que são carentes, que cobram menos do que R$4.000. Tá? Então ele nasceu com esse objetivo. Lembra que eu comentei com você? Eu visitava essas ILPIs mais simples, que cobravam valores muito menores, e falava, meu Deus, ele não fecha. A conta não vai fechar nunca.
né? É por isso que ele não consegue fazer a manutenção na casa. É por isso que ele não consegue reformar, ou trocar um piso, fazer uma pintura. Contratar profissionais. Contratar, exato. Acabar com o bolor, trocar o telhado. Não tem dinheiro para fazer isso. Vamos fazer um jardim bonito? Não tem recurso financeiro. Sim. Né? E assim vai na parte assistencial também, né? De conhecer, de ter acesso a pomadas, no caso de feridas, né? De trocar colchões, de ter, enfim, é um universo enorme e complexo, e a pessoa, quando cobra menos que 4 mil, não consegue ter acesso a tudo isso na medida em que vai precisando. Então, o programa nasceu assim, para que as ILPIs que estejam em melhores condições adotem para todo ou sempre essa ILPI que não tem condições. Aí você fala assim, mas vai a um programa assistencialista que não tem mais fim? Não tem mais fim, porque é o seguinte, você não vai fazer com que essa ILPI que cobre R$ 1.500 da família passe a cobrar 5 mil. Se ela pudesse, ela cobrava. Ela está atendendo... As pessoas que estão lá não conseguem pagar. Entendi. Ela está atendendo uma parcela da população que não tem dinheiro hoje, que não vai ter nunca. Exato. Sim. Infelizmente. Com certeza. Então, isso é contínuo. Hoje é um idoso, é o senhor José, que a família está pagando R$ 1.500. Amanhã o senhor José falece. Vai ver o Pedro. O senhor Pedro, a família dele também não tem condição de pagar e vai pagar R$ 1.500. Então, a assistência continua sendo necessária. Sim. Né? Então, por isso a gente fala das ILPIs ajudarem outras ILPIs, porque se entendem, conhecem, né? Se conhecem e sabem das necessidades. Agora, é claro que a gente vai envolver aí a sociedade civil. Sim. Né? Então, por exemplo, se você tem uma ILPI empobrecida de acesso à informação, de recursos financeiros, de recursos materiais, você pode ter certeza, o entorno dela é muito rico. Rico de conhecimento. Então, eu te garanto que no entorno da ILPI tem um advogado, tem um contador, tem um professor, tem uma professora de artes, é possível que tenha um fisioterapeuta, é possível que tenha um psicólogo. Seguramente tem escola pública ou privada. O que falta para esse gestor? Ter instrumento, alguém que oriente, que diga a ele como acessar essa riqueza, que é bater na porta, na hora certa, da maneira correta, e dizer que precisa de ajuda. E direcionar, inclusive, essa ajuda. Né? Então, você pode constituir multirão semestral de limpeza, de pintura, de organização, de jardinagem. E as casas mais simples serem igualmente lindas, gostosas, cheirosas, arrumadinhas, decoradas, um verdadeiro lar. Então a comunidade precisa ser acionada, o comércio, né, a indústria que está ali no bairro, a escola, o trabalho intergeracional. Rompendo o muro. Literalmente. Com certeza. E você sabe que já existe um pouco isso em alguns países, né? Eu visitei o Japão, aqui com um grupo de pesquisadores da USP, né? E a gente chegou a conhecer uma ILPI que eu achei fantástica. Uma ILPI intergeracional. De um lado, tinha uma escola para crianças, crianças, inclusive, que também tinham uma certa dificuldade. Não eram só crianças, por exemplo, crianças com autismo, tinha várias com diferenças também. E no meio tinha lá o restaurante, a área de convivência, a parte da frente aberta para as pessoas passarem. Quem era da comunidade podia passar, entrar, conversar, mas claro que isso num país de primeiro mundo, aqui a gente já tem um pouquinho mais de receio, né? Isso eu estou falando de primeiro mundo. E do outro lado, a instituição de longa permanência para a pessoa idosa, que inclusive tinha participação de inteligência artificial também. Quer dizer, você vê a integração de tudo isso. Isso é muito lindo de se ver, né? Mas eu acho que a gente precisa realmente educar as pessoas para isso. E vocês já estão dando esse passo, né? De educação, porque não adianta eu sinto que nós temos ideias, nós que já estamos como é que eu posso dizer? Envolvidas. Nós já estamos envolvidas com a questão da gerontologia, para a gente é muito normal falar. Está aqui, está no sangue, está na alma. Mas para uma pessoa, quando a gente começa a falar isso, parece tão distante,
Então, o trabalho que a gente tem é um trabalho muito árduo. A gente não pode realmente desistir. Porque a diferença já está sendo feita aí. A gente já vê essa diferença, né? Mas parabéns aí pelo trabalho de vocês, sem Obrigada. dúvida alguma. Então, eu convido aqui todas as ILPIs do Brasil todo que estiverem nos ouvindo a entrarem na página do Morar Sênior, que é www.morarsenior.com.br, na aba de responsabilidade social. Ali ele faz o seu cadastramento, que é algo extremamente simples, é razão social, CNPJ, nome fantasia, endereço, telefone, e ele faz o upload da logomarca da ILPI dele, da empresa dele. Porque a gente vai expor essa logomarca num desenho em rede, de que um apoia o outro, de que um ajuda o outro. Né? E ele pode trazer também a logomarca dos seus fornecedores locais, né? que ele convide para fazer parte do ADOT. Porque assim, quanto mais tivermos, cada um dá um pouquinho e a gente consegue realmente revolucionar. Eu tenho certeza, eu tenho esperança no povo brasileiro. Eu sou brasileira, eu me emociono quando a gente faz reunião com o pessoal do Rio Grande do Sul, e junto com alguns empresários que é para apresentar o ADOT. Eu choro toda vez que a gente faz reunião. Eu estou representando o povo brasileiro, eu sei que são assim como eu vejo isso o tempo todo, então eu tenho certeza que esse programa vai ser um sucesso. Ai, eu já me emocionei. Vai sim, vai ser um sucesso sim. Né? Eu acho muito bacana, e essas emoções, elas são bem-vindas também, você fala com a alma, né? Você fala porque você realmente tem um propósito, né? Tem um propósito por trás, e o sofrimento lá não tá para brincadeira, muito né? grande. A gente é muito grande perder, muito sofrimento, né? E o que eu comento sempre com as meninas lá, a gente está sendo apoiado e trabalhando em conjunto com o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, né? Sim. Então, a Ivanir e a Kátia, que são presidentes do Conselho, representando a sociedade civil e o governo, eu digo a elas, graças a Deus isso não é uma guerra. O cenário é de guerra. A destruição é como se tudo tivesse sido bombardeado. Mas, graças a Deus, a gente vê a luz no fim do túnel, em saber que nós não estamos numa guerra, o país está pacificado e a gente tem que arregaçar as mangas e transformar tudo que foi destruído e reconstruir. Só que com um diferencial muito melhor do que era. Muito melhor. Precisa ser muito melhor do que era, Deusivânia, para a gente ter a compensação por conta do embate emocional. Que com certeza está sendo fortíssimo, e eu acho que muita gente lá do Sul ainda não se deu conta. Não teve tempo, não teve condição de parar para pensar no que aconteceu. Mas quando a gente vê cidades inteiras alagadas, bairros inteiros destruídos, então você imagina o impacto emocional que isso terá na vida das pessoas por muitos anos. Então o mínimo que a gente pode fazer não é reconstruir, é reconstruir muito melhor do que era. Sim. Essa é a nossa meta. Concordo. Estamos juntas. Obrigada. Obrigada por poder falar e divulgar esse programa. Estamos muito obrigada. Juntas. Obrigada também. E para encerrar o nosso bate-papo, trago aqui para vocês essas flores, né? Priscila, você consegue pegar aí? Que delícia. Elis também. Muito obrigada. E aí eu sempre é o lírio da paz, não é? É. Que lindo. E aí eu sempre peço para vocês falarem, né, um pouco do que essas flores representam e deixar o final para vocês, né, o grande final no final. A mensagem final de vocês. Quem quer começar? Eu posso começar. Sim. Ela se chama Lírio da Paz, né? Então, para mim, isso tem uma relevância muito grande. Graças a Deus, o nosso país é um país pacífico, é um povo solidário, né? Isso para mim faz toda a diferença em levantar no dia seguinte e seguir adiante com a certeza de que a gente vai conseguir melhorar a vida das pessoas, principalmente dos idosos, né, carentes, que estão nas instituições e que precisam desse olhar, desse cuidado. A beleza dessa flor me remete à beleza da união, dos esforços, né? E o quanto juntos nós somos mais fortes. Então, todo o trabalho que a gente desenvolve é no sentido de unir esse segmento, de fazer com que eles entendam o quão relevante eles são, né? E que juntos somos fortes e que podemos mudar toda essa realidade, todo esse preconceito que existe. Muito bom, muito bom. Obrigada, muito obrigada, Elis, pela tua presença aqui. Sem dúvida alguma, brilhantou, né, o nosso podcast. Obrigada também a Priscila, que vai falar agora.
Eu acho que olhar para a flor e pensar na nossa conversa e tudo que a gente está refletindo me faz pensar no desabrochar, né? O nosso desabrochar enquanto pessoas, enquanto profissionais, e aí trazendo aqui para a nossa prática o segmento, né? O segmento de instituições de longa permanência. Acho que a gente busca esse desenvolvimento diariamente. Então, acho que essa é a minha reflexão para isso e é isso. Muito obrigada, Priscila. Obrigada. Olha, vocês devem com certeza ter aprendido bastante com o nosso podcast. Agradeço imensamente a participação de vocês. Sigam a Priscila, a Elis, busquem. A gente vai deixar o endereço da Trevo, né? Eu vou deixar disponível. E eu gostaria que vocês, se pudessem também, compartilhassem essas informações com outras pessoas, dessem um like de vocês. Quem ainda não nos segue, passa a nos seguir, porque a gente também tem um propósito aqui de levar ciência, de levar vida prática para vocês, de falar sobre uma série de questões que afetam o nosso viver. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.